Abramos nossas Bíblias no livro de Miqueias. Semana passada nós falamos acerca do destino e a corrupção dos falsos profetas. Falamos alguns tópicos sobre a desgraça dos monopolizadores da terra. Falamos acerca da falsa pregação dos profetas mentirosos. Falamos acerca da denúncia dos líderes do povo e nós paramos aqui que Miqueias tem consciência do poder do Espírito de Jeová. Semana passada nós trabalhamos o capítulo 2 e um restante do capítulo 3. Nós fomos até o versículo do capítulo 3 até o versículo 7. E semana passada nós falamos acerca dos opressores gananciosos, usando o poder, falando sobre poder, egoísmo e a soberba, trabalhando acerca desses homens poderosos da terra que abusavam do seu poder e que maquinavam o mal durante a noite, não dormiam, não descansavam durante a noite, maquinando o mal que eles realizariam e colocariam em prática no dia seguinte. As pessoas pobres, os agricultores, os camponeses, e de tudo aquilo que eles praticavam de mal devido ao poder e à ganância, No versículo 8 do capítulo 3, onde nós continuaremos, onde nós paramos, Miqueias ele vai ter a consciência então do poder do Espírito de Deus sobre a sua vida. Leia comigo aí, versículo 8 do capítulo 3. Eu, porém, vamos ler o 7. Os videntes se envergonharão e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Nós vemos a consciência então que Miqueias ele tem do poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Miqueias, nesse versículo 8, ele se contrasta aqui os falsos profetas. O que ele está declarando aqui é que ele está cheio de poder, há 3 pontos que ele declara aqui, que ele está cheio de poder, e esse poder não vem dos poderosos da terra, não vem dos juízes da terra, não vem dos homens ricos da terra, mas ele está cheio do poder do Espírito Santo de Deus, e ele vai declarar 3 pontos aqui. Ele está cheio de poder, ele está cheio de força interior, está cheio de poder heróico. Ele é alguém que o Senhor levanta para salvar um povo. Ele está cheio de poder heróico. Ele também está cheio de poder, de força interior, e esta força vem do Espírito Santo de Deus. Então, o profeta Miqueias não é alguém que teme aos homens. Ele está declarando que ele não está temendo aos homens, e que ele vem com a força do Senhor, e que ele está totalmente possuído do poder do Espírito Santo do Senhor, e que ele veio com essa força de Deus cheio de juízo, cheio de força, para declarar a transgressão de Jacó. Ele veio para declarar a transgressão de Israel e o seu pecado. Então ele também está cheio de zelo, pela administração da justiça e não do amor à opressão. Então ele está cheio de amor pela justiça, para administrar a justiça de Deus. Está cheio do poder do Espírito Santo para pregar e para anunciar juízo contra esses homens opressores, contra esses ladrões, contra esses fraudulentos, contra esses abusadores do poder. Ele está dizendo: eu vim cheio do Espírito Santo de Deus. Os videntes se envergonharão, os adivinhadores se confundirão. Sim,
todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus, porque Deus não está com eles, porque Deus não fala na boca deles, porque Deus não é com eles. Mas eu porém estou cheio do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Então nós vemos aqui um profeta que não se acovarda diante dos poderosos da terra, ele não se acovarda diante dos falsos profetas, ele não se acovarda diante dos juízes daquela época, pelo contrário, ele está cheio de zelo pela admiração da justiça de Deus e não pelo amor à opressão. Ele está cheio de coragem e não de covardia, como alguns falsos profetas estão. Ele está declarando: eu não sou um profeta covarde, eu não sou um profeta que estou com medo desses falsos profetas, eu sou um profeta que estou cheio de Deus e que estou com ousadia e que tenho zelo e coragem. E ele demonstra isso dentro desse versículo para profetizar para esse povo que está completamente corrompido por causa do poder, por causa do grande poder que eles têm. Então este zelo e coragem encontram esta expressão em fazer conhecido a Jacó a sua rebeldia ou a sua rebelião, a Israel o seu pecado, ou seja, mostrar que Israel tem errado o alvo. Então ele não está temeroso, ele não está amedrontado, ele não está amedrontado diante das investidas dos opositores, ele não está amedrontado diante daqueles que estão investindo para tentar calá-lo. Você observe que os juízes pagam falsos profetas para profetizar o contrário, para pregar uma mensagem contrária, para desfazer da mensagem do profeta de Deus. Mas ele está dizendo: eu estou cheio de coragem, eu estou possuído do poder de Deus, eu não me acovardo, eu estou cheio de admiração pela justiça de Deus, eu não amo a injustiça dos homens. Então é isso que ele está, possuído do poder de Deus, para denunciar que Israel está no alvo errado. Miqueias está cheio de santa paixão pela causa de Deus, ele está cheio de amor e de zelo pela causa de Deus. Então ele pode fazer estas declarações. Ele fala de pecado e crime grosseiros que desencadeiam a destruição de Jerusalém. Olha comigo do versículo 9 ao 12: ouvi agora isto, vós cabeças de Jacó, e vós chefes da casa de Israel, que abominais o juízo, e perverteis tudo o que é direito, edificais a Sião com sangue, a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de manto. Meu irmão, eu quero chamar a sua atenção para esses versículos, do versículo 9 ao 12. Preste bem atenção nessa leitura, o quanto ela nos é por demais familiar. Ouvi agora, cabeças de Jacó, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo, perverteis tudo o que é direito, e edificais a Sião com sangue, e Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor. Tem alguma novidade aqui para você? O que a gente mais vê hoje aí? Vamos lá. Falsos profetas. Esses falsos profetas, eles agem como? Através do quê? Dinheiro. E o que esses falsos profetas buscam? Status, notoriedade, fama. E esses falsos profetas, eles juram e julgam que estão diante do Senhor, que o Senhor está no meio deles. Não é assim? Eles não profetizam
Não profetizam dizendo que o Senhor está comigo, e se eu não sou profeta, pode comer essa Bíblia, ou pode rasgar a Bíblia no meio, ou pode queimar a Bíblia. Não é assim que esses falsos profetas dizem? Não é assim que o falso profeta diz: olha, se você não me ouvir, você está condenado. Olha, se você não me escutar, você está perdido, porque eu sou um profeta de Deus, crendo e jurando que Deus está no meio deles. Aqui a questão agora não é tanto dentro da questão política, mas é mais dentro da politicagem dentro de Israel. Por quê? Porque esses cabeças dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os profetas ensinam por dinheiro. Então há aqui uma tremenda corrupção no meio de Israel. Corrupção essa então que não é política, mas é corrupção religiosa, aonde os sacerdotes ensinam por interesse, ensinam aquilo que lhe convém, ensinam aquilo que trazem benefício para si próprio, e não aquilo que a lei de Deus ensina. Mas Deus vai chamá-los de novo, então depois fará uma promessa que esses homens voltarão para a lei do Senhor, e o Senhor trará essa lei. E aqui ele vai declarar então que os profetas adivinham por dinheiro, e ainda, olha que expressão muito pesada, se encostam, ou tem Deus como uma amuleta. Há alguma diferença aqui? Hoje eu estava lendo um artigo, infelizmente eu tenho o livro desse camarada em casa, mas eu estava lendo um artigo que esse camarada escreve que a palavra de Deus é um montão de palavras, simplesmente um montão de palavras, que ela não há nenhum poder, não significa nada, até que você coloque ela em prática, porque afinal de contas, Satanás usou a mesma palavra para tentar Jesus no deserto. Então a palavra de Deus é um montão de palavras que, se você usá-la adequadamente, tomar posse dela adequadamente, ela funcionará. E a grande questão é os falsos profetas, porque o falso profeta, ele vem desfazer o que a Escritura diz. Alguns que dizem assim, eu conheci pessoalmente essa pessoa, que dizia assim, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Infelizmente fui companheiro de ministério por algum tempo, e ele defendia, falava que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém. Ela simplesmente contém, ela não é a palavra de Deus. Mas a questão dos falsos profetas, e o que nós encontramos hoje na atualidade, não é diferente disso. Quantos homens, líderes hoje, quantos líderes ensinam por interesse? A palavra ensinar aqui por interesse é ensinar com objetivos próprios, com buscas de objetivos próprios, não com pensamentos próprios para a sua igreja, para o rebanho do povo de Deus. Não existe uma liderança, não pode liderar baseado em seus projetos pessoais. Ele não pode ter a igreja como seu projeto pessoal, ele não pode usar a igreja como interesse para alcançar os seus projetos pessoais. Um líder precisa buscar o interesse da igreja, da obra de Cristo Jesus, e se empenhar com os propósitos e os fins para a qual Deus chamou essa liderança. O caso desta liderança ou desses sacerdotes é que eles ensinavam por interesse, e os seus profetas, que eram pagos, profetizavam segundo aquilo que convinham a esses sacerdotes. Sacerdotes pagavam os profetas para profetizar contra o juízo de Miqueias. Entenderam isso aqui? Então eles eram pagos para aplacar aquilo que Miqueias estava profetizando. Os sacerdotes estavam contra a liderança, para você entender melhor, estava contra a profecia de Miqueias, porque o povo de Israel estava em pecado, em perversidade, estava fora do alvo. Então perceba que aqui não é tão simples assim. Perceba
que aquilo que Deus está tratando é com os peixes grandes aqui, não são com os camponeses, são com os maiorais, são com líderes, são com sacerdotes e falsos profetas. Então ele diz: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Eles estão dizendo, estão profetizando: ó, Deus está conosco, escuta o que nós estamos falando, irmão. É por isso que eu falo para você dia e noite: leia a Bíblia, estude a Bíblia, não pegue qualquer coisa que você ouvir por aí, e vai colocando, e vai lançando, e vai acatando. Tome cuidado com o que você vê, tome cuidado, principalmente hoje nas redes sociais. Tem gente se intitulando de tudo hoje, de tudo que você pensar. Tem pessoas se intitulando de tudo, tem pessoas dando, hoje o que você mais vê na rede social, irmão Valtair, são homens que estão profetizando lá, fazendo live, profetizando: eu profetizo, que Deus mandou falar, Deus mandou isso, porque eu sou profeta, e vão se intitulando, e aquela bagunça, é uma bagunça tremenda. Toma cuidado. O falso profeta sempre desviará você e sempre tentará calar o verdadeiro profeta. Quem são os verdadeiros profetas? Aqueles que zelam pela pregação da palavra de Deus, aquele que não traz nenhum tipo de novidade e nem inventa nenhuma novidade para inserir na Escritura Sagrada. Então temos que tomar cuidado com isso, e esses profetas estão aí no nosso meio. Olha para a tua cara, ou se você derramou uma lágrima, já usa isso como artimanha para tentar desvirtuar você da palavra de Deus. Infelizmente são homens usados pelo diabo para tirar você do caminho, para desvirtuar você da verdade, para cegar o teu entendimento, para tirar você do foco. Os falsos profetas estão aí, e eles negociam para si próprio, para tirar você do caminho, e eles julgam: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Olha comigo, versículo 12: portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, ou vocês serão tirados, serão limpados, vocês serão extirpados por causa disso, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Vocês serão levados à ruína. E é isso que ele vai dizendo, ele vai falando acerca disso: vocês serão levados à tremenda ruína por causa de tais líderes. A destruição então de Israel virá, não mais uma cidade. Sião será lavrada como um campo de lavoura, e ela se transformará em montões de ruína, onde há muito se adorava a Jeová, e se transformará em uma colina coberta de mato. Então, por causa das acusações contra os cabeças, contra os juízes, contra os chefes, contra os sacerdotes e contra os falsos profetas, Deus então arruinará essa gente. Deus tomará essa gente e levará essa gente à tremenda ruína. Alguém diz assim: olha, pastor, até quando vai esses homens? Por que Deus não mata esses homens? Por que Deus não fulmina esses homens? Entenda que esse texto aqui é um texto para uma vida futura que vai acontecer, e que lá na frente você vai ver esse povo lá no cativeiro. Você vai ver lá em Jeremias e Lamentações de Jeremias, você vai ver esse povo aqui gemendo e chorando, pedindo alegria de volta. Mas para o nosso contexto, o que você acha? Já bateu essa pergunta em você, dizer assim: por que Deus não matou aquele cidadão ainda? Por que Deus não fulmina esses camaradas que mentem, que roubam? Já veio essa pergunta para você? Qual que é a sua ideia? Qual a ideia que você tem disso? Você acha que Deus não está vendo? Aqueles que se encostam no Senhor e que usam o nome do Senhor, o nome de Deus, abrem grandes igrejas e que encostam no Senhor e usam o nome do Senhor, você acha que Deus não vai puni-los? Vai. Deus irá puni-los. Haverá um tempo, há um tempo para tudo debaixo do sol, e no tempo determinado Deus julgará a todos, serão julgados. Uns levará menos, outros levará mais, que muito é dado, muito é requerido, muito é cobrado.
mas Deus vai requerer, e é isso que o Senhor está dizendo. Vocês, a hora de vocês, a hora de quem? A hora dos juízes chegarão, a hora dos chefes chegarão, a hora dos sacerdotes chegarão, e a hora dos profetas chegarão, e eu ajuntarei vocês, eu limparei vocês, como uma colheita é limpa, eu limparei vocês e amontoarei vocês, e toda sujeira, todo entulho eu amontarei vocês numa coluna coberta de mato, vocês estarão numa tremenda ruína. Então, Miqueias, tendo a consciência do poder do Espírito Santo de Deus na sua vida, ele declara a ruína desses homens. Irmão, e na época de Miqueias tinha que ter coragem para falar o que ele falou, viu? Ou não? Muita coragem, porque ele não está lidando com peixe pequeno aqui, ele está lidando com gente que fala assim: mata e mata, estipa ele da terra, estipa ele da terra. É por isso que ele tem consciência do poder. Ele fala: vocês charlatões, vocês ladrões, a hora de vocês vai chegar, tudo aquilo que vocês estão falando não acontecerá, não vai acontecer, não vai haver resposta do Senhor para tudo aquilo que você está falando, mas eu estou possuído do poder de Deus, eu estou cheio do poder de Deus, eu não me acovardo, custe o que custar. O que nós estamos precisando hoje, irmãos, é de profetas como Miqueias que não temem aos homens. Jesus disse que bem-aventurado é aquele que não teme aquele que pode matar o corpo, mas que tema aquele que pode matar o corpo e também a sua alma e levar para o inferno. Jesus disse: não tema o homem, mas teme a Deus que pode matar o seu corpo, pegar a sua alma e lançar no inferno. É esse que você deve temer, mas aos homens não. Ele está dizendo aos homens ímpios, aos homens maus. Então a nossa oração é que Deus levante homens, profetas com espírito de Miqueias, para denunciar pecado, para denunciar, e que não se acovardem diante dos grandes, diante dos chefes, diante daqueles que têm poderes nas mãos, porque é exatamente isso que Miqueias e Deus está nos mostrando, que nós devemos orar para que Deus levante outros Miqueias na vida da igreja, assim como levantou na época dos mártires, assim como levantou João Batista, ele continua levantando. Deus sempre levantará homens como Miqueias, homens como João Batista, homens como o apóstolo Paulo, homens como Pedro, homens como homens que foram grandes valentes. Que a nossa oração seja essa, para que nós venhamos denunciar, para que venhamos contribuir, para que o povo volte para o alvo, porque Israel estava fora do alvo. Os cabeças, os juízes, os chefes, os sacerdotes, os falsos profetas estavam descaminhando o povo para outro lugar. Mas agora nós vemos no capítulo 4 a visão de esperança através daquele que virá, e isso nós vamos ver o capítulo 4 do versículo 1 ao 5, o anúncio do chamamento dos gentios, ou seja, o triunfo final de Jerusalém. Leia comigo então: mas nos últimos dias acontecerá que no monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, porque nos ensine, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião precederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos exércitos disse: porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em o nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre.
Os versículos 1 ao 3 encontra-se quase palavra por palavra, e esta profecia para Jerusalém é a mesma profecia que nós encontraremos. Abra comigo no livro de Isaías, capítulo 2, versículo 1 e 2. Nós vamos ver a mesma profecia que Miqueias está profetizando, é a mesma profecia que Isaías profetiza também ao povo. Eu quero que você leia comigo Isaías capítulo 2, o versículo 1 ao versículo 5. Quem pode ler? Olha a semelhança, muita semelhança. Isaías capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Quem achou pode ler em alto e bom som. Quatro e 5. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Essas converterão as suas espadas em velhas e engerarás, e suas lanças em cortadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a ver. Então nós vemos aqui esta profecia relatada no livro de Isaías. O profeta Isaías, que começou a sua obra no ano 740 a.C., era contemporâneo então de Miqueias, e ele emprega exatamente as mesmas palavras proféticas no segundo capítulo do seu livro. Então ele emprega as mesmas palavras acerca do futuro de Israel, ou seja, do reavivamento da verdadeira religião e o retorno de Jeová. É exatamente isso que ele está dizendo nos últimos dias, ou seja, literalmente depois de alguns dias, após os dias do juízo, descrito no capítulo anterior. Então esta frase é usada pelos profetas para indicar o período messiânico. A predita exaltação do monte do templo, que é atribuída ao período da conclusão do reino de Deus. O monte da casa do Senhor será espiritualmente exaltada acima de todos os montes. As nações afluirão como um rio para ele espontaneamente, pois Deus estará ali. Ele profetiza isso dizendo que irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine. Então nós vemos aqui a palavra do Senhor, que será ensinada a este povo novamente, esse povo que estava desviado do caminho do Senhor. Então Deus trará um reavivamento da verdadeira religião e o retorno deles ao seu Deus, ao seu único Deus. No tempo futuro, no futuro de Jerusalém, Deus fará isso. O que ele fará? Ele ensinará os seus caminhos, e ele ensinará os seus caminhos, e o povo de Jerusalém então andará nos seus caminhos, pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Irmão, preste atenção aqui comigo, porque o que Miqueias está profetizando e que Isaías profetizou, contemporâneo de Miqueias, eles estão profetizando que a palavra de Deus retornará ao meio do povo, que a palavra de Deus será a lei no meio do povo. Esse povo que agora aqui, literalmente estão sem a lei de Deus, sem a palavra de Deus, no reavivamento da verdadeira religião, eles retornarão com a palavra de Deus. A palavra de Deus será a causa do reavivamento desse povo. Nós acabamos de vir de uma conferência de avivamento ali na nossa igreja mãe, em Pinheiros, acerca do avivamento.
O avivamento só virá através da lei do Senhor, através da palavra de Deus. Uma igreja que não vive a lei de Deus nunca receberá o avivamento de Deus, porque esse avivamento vai acontecer decorrente ou consequência do retorno da lei de Deus no meio do povo, porque irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então esta palavra ela é então duplicada, e quando uma visão profética ela é duplicada, é porque a coisa está estabelecida por Deus e porque Deus se apressa em fazê-la. Isaías profetiza, Miqueias profetiza, é Deus querendo dizer: eu tenho pressa para reavivar Jerusalém, e eu trarei ao meio do povo a minha lei, e o povo andará no meu caminho. Então o avivamento acontecerá. Então o avivamento só acontecerá através da palavra de Deus. Mas se prepare, porque a igreja que quer andar por esse caminho da palavra de Deus encontrará obstáculos, encontrará os falsos profetas, encontrará os falsos líderes, os falsos sacerdotes, encontrará os falsos juízes no caminho e que estão no meio do povo e que tentarão aplacar, impedir, calar os verdadeiros profetas de Deus. Isso acontecerá até Cristo voltar. Haverá grande luta. Eu disse aqui na terça-feira, pedi oração para o pastor Arival, porque enfrenta muitos dados inflamados e seta do diabo para tentar parar a obra. Isso acontecerá até Cristo buscar a sua igreja. Mas enquanto isso não acontece, meus amados irmãos, vamos pedir em Deus que o Senhor nos possua de poder, que nos enche do teu Espírito Santo, nos enche e nos tome de ousadia, assim como os apóstolos no início da carta dos Atos dos Apóstolos. Quanto mais a igreja perseguia esses discípulos, mais eles buscavam. Sabe que era a oração dos apóstolos? Senhor, nos dê mais ousadia e intrepidez para pregarmos a tua palavra. Então o profeta, aquele que está possuído do poder de Deus, quanto mais ele for perseguido por causa da verdade, por causa da lei de Deus, mais a oração dele deve ser: Senhor, me dê mais ousadia, Senhor, me dê mais unção, Senhor, me dê mais poder para confrontar e não me acovardar diante das circunstâncias da vida. Porque afinal de contas Jesus disse que nós teríamos inimigos. O mundo jaz do maligno e o mundo não vai vos amar, mas ele está dizendo que voltará a sua lei, que a sua lei voltará, o reavivamento acontecerá através da sua palavra. Olha comigo, versículo 3: ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Ele corrigirá, ou ele colocará no eixo, ele endireitará veredas. Olha Deus usando, ou Deus falando em outras palavras: eu usarei o meu prumo, eu colocarei as coisas no lugar. Os montes, ele julgará as nações poderosas e longínquas, corrigirá as nações, ele virá corrigir, ele vai corrigir, ele vai colocar no eixo as coisas. E elas então convidarão e insistirão com outras, e Jeová será o mestre. Eles convidarão as pessoas: vinde, vamos, venham, subamos ao monte do Senhor. As pessoas convidarão outras nações para vir no monte do Senhor para adorar. Eles vão insistir: venha, porque o Senhor está nos dando o seu mandamento, a sua palavra. O Senhor nos ensinará e nos retornaremos ao caminho. E a palavra hebraica aqui para ensinar, ela vem de uma palavra que significa jogar um dardo ou atirar uma flecha. Venha, porque o Senhor vai nos preparar
o Senhor vai nos ensinar a acertar o alvo. Isso aqui é coisa linda. O Senhor vai endireitar, o Senhor vai nos ensinar a acertar o alvo. Ele vai nos instruir qual é o alvo certo, porque na verdade nós estávamos errando o alvo. Agora o Senhor vai nos ensinar. É como que o Senhor viesse jogar um dardo ou atirar uma flecha. É como que o Senhor viesse nos ensinar a lançar um dardo. Você já viu aquele jogo de jogar dardo? Já viu? Já viu aquele jogo de jogar flecha? É o Senhor que vai vir e ensinar o povo a lançar e acertar o alvo, porque Israel estava errando o alvo. Então a palavra ensinar vem de uma palavra que o Senhor vai ensinar, vai instruir qual é o alvo correto que eles devem andar, que veio significar o destaque de onde ensinar ou instruir o povo de Deus, através do quê? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus é a flecha, a palavra de Deus é o dardo que Deus vai usar para ensinar vocês. Coisa maravilhosa. Vocês estavam com a venda nos olhos, vocês estavam com a venda no coração. Deus vai vir, isso é futuro. Deus vai vir e vai tirar isso de vocês e vai pegar vocês através da palavra de Deus, que será o dardo, que será a flecha, e a palavra de Deus vai fazer vocês acertarem o alvo. Acertar o alvo aqui é acertar o propósito, a vontade de Deus. Acertar o alvo, o propósito de Deus, cumprir. A coisa vem para destacar, ou seja, para destacar, para que eles tenham o conhecimento então do Torá, ou seja, a lei de Deus. Pode dizer, irmão. Do futuro. Também. Que depois vai falar mais para frente, vai falar desse Messias, vai apontar Cristo aqui, mas nesse momento aqui, está falando acerca quando o povo vai para o cativeiro. Aqui, nesse contexto, é quando o povo vai para o cativeiro, e vocês vão perceber isso aqui dentro dessa linha, mas Jesus está aqui no centro desse contexto. Jesus está aqui no centro desse contexto, mas aqui é quando o povo estiver no cativeiro, Deus trabalhará nesse povo aqui. E ele diz que ele trará então o Torá ou a lei de Deus, e esta palavra ela é usada aqui no Velho Testamento, ou seja, os ensinamentos com o Messias que estão aqui inseridos. Ele julgará, olha comigo, versículo 3: julgará poderosas nações, povos, e corrigirá as poderosas e longínquas. Esses converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças podadeiras. Uma nação não se levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira. Ele está dizendo: haverá paz, não haverá guerra mais contra vocês. Ele diz que vai retomar a Jeová, e Jeová trará paz e trará prosperidade. Ele julgará, ele corrigirá, ou seja, Deus será o árbitro desse povo. Ele agirá como árbitro entre os povos, corrigindo nações poderosas e longínquas. Elas deixarão de fazer guerra e mudarão os instrumentos de guerra em ferramentas pacíficas. Eles não se guerrearão entre si. E isto aponta para a determinação dos povos de andar nos caminhos de Jeová e para a Torá fluindo de Jerusalém. E em Jerusalém, a habitação dos reis, encontra-se o conceito então da realeza e da autoridade, como também do julgamento. A paz é a frutificação do ensinamento da palavra de Deus. A paz é a frutificação do ensinamento da palavra de Deus desse povo aqui. A paz depende da palavra de Deus. Por quê? Porque o povo está em guerra consigo mesmo. Eles estão roubando, matando, saqueando, destruindo.
E Deus vai dizer: através da minha palavra, a minha palavra vai frutificar paz no meio de vocês. Agora vocês que vinham com espada para tomar, para arrancar, para derribar, não haverá mais guerra entre vocês. Haverá uma perfeita paz, porque a palavra de Deus é a frutificação. A palavra de Deus, através do ensinamento da palavra de Deus, então haverá prosperidade entre vocês. Irmão, presta atenção no que eu vou dizer aqui agora. Um reino dividido não subsiste. Ou todos nós aqui falamos a mesma língua, ou você está em guerra, ou a tua espada está fora da bainha. E Deus não age aonde há guerra, aonde há divisão. Deus não age. Deus está dizendo: haverá frutificação e paz a partir do momento que a minha palavra, o Torá, a lei de Deus for inserida no meio de vocês. Você quer ver uma igreja viva, frutífera, próspera? Seja uma igreja unida, que não levanta guerra contra o seu irmão, que não tira a espada da bainha para derrubar o teu irmão, que não deseja mal ao teu irmão, que não saqueie, que não fraude o seu irmão. Então a palavra de Deus, ela então se tornará viva e eficaz no meio do povo de Deus. Aonde há guerra, então haverá paz. Aonde há destruição, haverá abundância de vida. Aonde havia morte, haverá vida. Aonde havia tristeza, alegria. Aonde havia escassez, abundância. Por causa da lei de Deus, então, sobre o povo. É isso que Deus está dizendo. Olha comigo o versículo 4: mas assentar-se-á cada um, não haverá guerra, não haverá briga entre as nações um contra o outro, não haverá divisões, não haverá ninguém querendo engolir o outro, ninguém maldizendo o outro, ninguém entrando dentro dos lares para destruir, tomar posse daquilo que pode, ninguém abusando de poder, ninguém usando de pecado e perversidade. Mas haverá, então não haverá isso, mas, versículo 4, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos disse. Versículo 5, porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos no nome do Senhor nosso Deus, para todo o sempre. Isso, infelizmente, essa promessa de frutificação através da palavra de Deus, infelizmente, vai acontecer em meio a muitas dores. Isso aqui que está sendo profetizado por Miqueias vai acontecer, mas em meio a muita humilhação. Sabe por quê? Porque primeiro o povo deitou e rolou na soberba, na ganância, abandonou a verdade de Deus, abandonaram, rejeitaram o profeta, usaram Deus como uma muleta, zombaram de Deus, dizendo que Deus não ia fazer o juízo. E infelizmente isso aqui vai acontecer. Quando você catar o livro de Jeremias, você vai ver o povo no cativeiro e o quanto esse povo sofrerá no meio do cativeiro. E depois de eles sofrerem, eles então atentarão para a lei de Deus, ouvirão a lei de Deus, então começarão a frutificar. Você quer ver uma igreja destruída? É quando uma igreja está dividida. Você quer ver uma igreja que sofre? Não por causa do amor de Cristo, sofre por causa do pecado e da divisão, por causa de poder, da soberba e da arrogância e do egoísmo. Deus não vai eliminá-la, mas Deus trará juízo. Deus pesará a sua mão para depois avivar. É isso que vai acontecer aqui.
Mas nós, porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos no nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Para todo sempre. Não mais se preocupando com a guerra, não mais se preocupando, porque isto então será possível porque Deus, o Deus de Israel, é o eterno, o autoexistente, e constratando com ele os deuses pagãos sem vida, e adorarão, e a adoração deles então desaparecerá. Aqueles que andam no nome do Deus então terão paz eterna, terão paz eterna. Aqueles que retornarão para o caminho do Senhor. Amém, meus irmãos?